Irmãos, hoje nós vamos falar a respeito dos justos e dos ímpios. Os justos e os ímpios. Com base no Salmo capítulo 1. Vamos abrir a Bíblia no Salmo capítulo 1, vamos ler esse texto e vamos discorrer nas orientações que nos são dadas para que nós possamos cada dia mais viver segundo aquilo que Deus quer. Que os nossos passos sejam marcados pela justiça, pela presença do Senhor. Que o mover de Deus seja uma verdade contínua na nossa existência. Amém? Vamos colocar de pé para nós lermos a palavra do amado Jesus. Salmo capítulo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Senhor, nós te louvamos pela revelação da palavra. Dá-nos agora a direção, Senhor, para que ela possa ficar gravada em nossos corações. Para que sejamos pessoas justas, que vivamos a Tua justiça com prazer, com alegria, que tenhamos prazer em estar na Tua presença, Senhor. Oh Deus, fala conosco, esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Os amados podem assentar-se. Irmãos, quando nós lemos o Salmo capítulo 1, nós vemos algo interessante. O contraste entre o justo e os ímpios. Entre os justos e os ímpios. Irmãos, queira ou não, há duas espécies de pessoas sobre a face da terra. Aqueles que vivem a justiça de Deus, que são justificados no sangue de Cristo, que possuem o prazer, a alegria, o desejo contínuo de servir, de estar diante do Todo-Poderoso, de fazer a vontade do Senhor a cada instante, a cada minuto, onde quer que Ele esteja. E também aqueles que não querem saber de Deus. São estes que, com muita liberdade e com prazer, proferem palavras terríveis com relação ao Todo-Poderoso. São pessoas blasfemas, que não querem saber de Deus, que não levam Deus a sério. Estes são os ímpios. E por incrível que pareça, amados, há uma inversão de valores terríveis nesses últimos tempos e os ímpios tornaram-se bons. São os heróis, não são vilões. E aqueles que são justos, que vivem os preceitos de Deus, que procuram fazer a vontade do Senhor acima de todas as coisas, estes são vistos como maus, como os vilões, como aqueles que não têm razão. Tudo quanto fazem está errado. Esta é a inversão de valores patrocinada pelo inimigo de nossas almas, com certeza, e a sociedade abraça essa inversão e acha que tem razão. É desse jeito. Mas nós que somos chamados para vivermos a verdade do Senhor acima de todas as coisas, temos que pautar a nossa vida nos princípios imutáveis de Deus, na verdade do Senhor. Colocá-las em prática e a cada instante testemunhar do poder, da glória, daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Irmãos, a grande marca do justo é a obediência à palavra de Deus. Se você obedece aos princípios do Senhor, se tu tens a Bíblia, a palavra, a revelação de Deus como verdade imutável, como verdade única, certamente é porque você passou pelo novo nascimento. Tu és uma nova criatura, justificada em Cristo Jesus. Eis aí o justo. No entanto, amados,
aqueles que rejeitam os princípios do Senhor, que não querem saber do Todo-Poderoso, cujo prazer está na desobediência, estes não conhecem a Deus. São os ímpios, são aqueles que vivem deliberadamente na prática do pecado. Os justos têm prazer na lei do Senhor e nela medita. Oh, glórias! Se tu és justo, certamente tens prazer na lei do Senhor. O ímpio, no entanto, ele despreza o conselho do Senhor. O ímpio não valoriza a palavra de Deus. O ímpio tem prazer em escarnecer aquilo que é sagrado, aquilo que é do Senhor. Eles preferem o caminho da cobiça, preferem o caminho da maledicência, preferem o caminho do adultério, do furto, da mentira. Eles possuem, eles têm prazer nas obras da carne. Oh, glórias! Nós, os justos, amém? Nós que somos justos, nós temos prazer e investimos tempo, investimos recurso naquilo que é de Deus, porque o nosso viver é para o Senhor e a nossa vida precisa ser marcada pelos frutos do Espírito Santo de Deus. Irmãos, somos justos, glórias a Deus por isso. Quem nos justifica é Cristo Jesus. No entanto, é preciso estarmos atentos continuamente, porque os dois caminhos estão diante de nós. O caminho da justiça e o caminho da impiedade, o caminho da iniquidade, do pecado, o caminho da maldade, de tudo aquilo que procede lá do inferno. Nós precisamos optar por aquilo que é de Deus, porque esta é a vontade do amado. E o salmista diz para a gente, Salmo capítulo 1, versículo 1. Ouça o que diz o salmista. Bem-aventurado, feliz, alegre, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos, quando nós lemos esse texto, ele é um tanto quanto poético, e eu acho que todos aqui sabem de cor esta palavra. Não é verdade? Olha que gostoso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não é bom? Traz alento ao coração da gente. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Uma palavra gostosa de se ouvir. No entanto, nós não podemos nos deter apenas no ouvir. Nós que somos justificados no sangue de Cristo Jesus, temos que praticar a palavra de Deus a cada instante, a cada minuto. E somos chamados a atenção para algumas realidades, algumas verdades, alguns princípios básicos, E o primeiro dele, os bem-aventurados. Esses são aqueles que vivem longe das atitudes dos ímpios, das atitudes pecaminosas, da prática do pecado. Aqueles que são bem-aventurados, aqueles que são felizes, desfrutam a maravilhosa graça de Deus. Oh, bênção! Ele possui plena alegria, satisfação naquilo que é de Deus. Se tu és justo, servo de Deus, o teu prazer está naquilo que é de Deus. Não é assim? Nós precisamos ter prazer naquilo que é de Deus. E foi muito bem colocado pela pastora dias desses atrás, que para que você seja feliz, bem-aventurado, não é necessariamente andar sorrindo 24 horas por dia, mas sim a convicção plena de Deus, que enche o teu coração de esperança, de prazer, de satisfação. Você anda segundo Deus. Eu não consigo ver Cristo sorrindo 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano, de forma alguma. Eu não vejo Jesus sorrindo sem parar. E olha que Jesus, ele é a essência de todas as coisas. Está certo que ele estava como homem sobre a face da terra, porém um homem santo, não manchado pelo pecado, não tinha nem mesmo o pecado original. Mas havia momentos em que Cristo estava passando por dificuldades, por grandes pressões,
No entanto, o seu coração era movido pelo Espírito de Deus. Assim precisa ser a nossa vida, irmãos. A exemplo de Cristo, homens felizes, mulheres felizes, cheios do Espírito Santo de Deus. E mesmo em meio aos momentos difíceis, estarmos firmados na rocha. O apóstolo Paulo fez uma afirmação muito interessante. Ele diz que abatido, porém não destruído. Às vezes vamos estar abatidos, com certeza, mas a nossa fé continua firme. Oh, glórias! Porque somos bem-aventurados, somos justificados no sangue de Cristo. Vamos acordar talvez abatidos, meio entristecido, mas apenas o exterior, não de forma alguma para destruição. Oh, bênção, aleluias! Ainda no versículo 1 diz: por isso não anda nos conselhos dos ímpios. Por isso não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Irmãos, eis o grande problema, o conselho dos ímpios. Muitas vezes nós entendemos o conselho dos ímpios como sentar com alguém que é do mal, alguém que vive a iniquidade, no pecado. Alguém assim, oh misericórdia, só a graça de Deus. Sentar com ele e ouvi-lo sem parar. Ouvi-lo. E ele fala as abobrinhas, as palavras ruins, ele vai por aí, aquela coisa toda, ouvindo. Nós temos esse entendimento, que não andar no conselho dos ímpios é estarmos ligados a alguém, juntos, próximos àqueles que não querem saber de Deus. Mas eu quero que você entenda o seguinte: chegamos num tempo que vai muito além, transcende a esta realidade. Hoje, amados, o conselho dos ímpios, sabe onde está? Nas músicas que te ensinam tudo o que não presta. Nas músicas que fazem apologia ao crime, às drogas, ao sexo impuro. Essa semana morreu um destes que, nas suas músicas, fazia apologia a tudo isso. E é dessa forma, é um ímpio. Um ímpio que, através da sua arte, leva o ensinamento errado. Fazem as pessoas errarem. É a televisão, amados. Nós não somos contra a televisão, não de forma alguma, porém é preciso vigiar. O Senhor já nos fala, vigiai. E o conselho dos ímpios estão nos filmes. Quantos filmes que te ensinam tudo que não presta? É de Deus? Coisas dos bem-aventurados, dos justos? Não, de forma alguma. Só que há muitos que estão se alimentando daquilo que o mundo tem a oferecer. E quando a vida desanda, quando as coisas não funcionam, por quê? Porque a minha vida não dá certo. Porque Deus não me ouve, não sei o quê. Porque você não tem ouvido, Deus tem ouvido. Os ímpios. Deixado se aconselhar pelos ímpios. Se aplica a todo tipo de mídia. A internet também é um canal magnífico, bom demais, para que os conselhos dos ímpios se manifestem. No entanto, amados, o Senhor chama-nos a atenção e diz que é preciso reter o que é bom. Nós precisamos de uma espécie de peneira e passarmos tudo nessa peneira. Desta vez não dessas coisas boas, as coisas ruins. As coisas boas ficarão detidas na peneira. E é isto que nós precisamos, que o bom fique. E se nós entendermos que não nos edifica, que não edifica a vida, nossa vida de justos, não serve para nós. Amém? Outro aspecto, o justo não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Irmãos, nós não somos chamados para vivermos o pecado. O Senhor não quer que vivamos o pecado.
O pecado acontece na vida da gente, porém, ele precisa ser entendido como aquela pedra que está no teu caminho. E você tropeça nela. Olha só, uma pedra que você tropeça. Ninguém tropeça porque quer. Quem já tropeçou porque quer? Ah, tem uma pedra ali, vou tropeçar naquela pedra. Na verdade, vou dar um chute nela. Vou chutar, vou quebrar a cabeça do meu dedão. Ninguém faz isso, gente. Nós precisamos entender dessa forma. Nós não podemos, queridos, nos deter no caminho dos pecadores. Nós não podemos nos deter no pecado. O pecado não pode ser normal na nossa vida. Não pode, gente. Sabe o que aconteceu, irmãos? O diabo, ele usou uma máxima, e geralmente as pessoas dizem: se você não pode vencer o inimigo, junte-se a ele. Já ouviram isso? Creio que sim, não é? Se você não pode vencer o inimigo, junte-se a ele. O que é que o inimigo fez? Misturou tudo. Ajuntou-se, achegou-se. E a igreja virou de ponta cabeça. Hoje você não sabe mais o que é verdade. Porque pregam uma barbaridade, pregam tanta coisa por aí, cantam tanta coisa. Trouxeram o mundo para dentro da igreja. Nem vou citar exemplos, porque vocês conhecem, são pessoas que conhecem a Deus. Trouxeram o mundo para dentro da igreja. O inimigo achegou-se. Só que nós não podemos, de forma alguma, como justos que somos, que temos o Espírito Santo de Deus, que nos desperta para ver o pecado, nós não podemos concordar com a prática pecaminosa, não de forma alguma. Amém? Que você possa, que nós possamos acordar para esta realidade. E no final do versículo, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que debocham, que ridicularizam as coisas de Deus. Você já notou que hoje é tão comum, quando você liga a televisão, ter alguém debochando de Deus, ridicularizando as coisas do Senhor? E nesses últimos tempos, morreram alguns que viviam ridicularizando, debochando aquilo que era de Deus. Sabe o que fizeram com essas pessoas? Colocaram-nas no céu. Você vê posts no Facebook, até mesmo crente: ó, não julgueis, ó, não julgueis, porque não julgar é a palavra, é a última palavra nesses últimos tempos. Você não pode julgar, ou seja, você tem que aceitar. Eram pessoas que não sabiam o que faziam. Irmãos, ninguém debocha de Deus de forma inconsciente. Ridicularizam o nosso amado de forma inconsciente. E se você gosta de ver um programa, por exemplo, na televisão, ou acompanhar um desses influencers das redes sociais, e num dos vídeos do cara, numa das falas do cara, ele debocha do nosso amado Jesus. Ele ridiculariza o nosso amado. Exclua. Não serve para você. É teu inimigo, porque é inimigo do nosso Senhor. Oh, glórias! Essa é a verdade, gente. É isto que o salmista, há um tanto de anos atrás, está falando. Quantos mil anos? Não dá nem para saber. Mas ele está falando: o justo não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não convive, ele não compartilha, ele não compactua, ele não tem prazer naquilo que é do escarnecedor. Amém? Somos justos? Temos que viver uma vida diferente. Oh, glórias! Temos que viver segundo Deus em todos os aspectos e sair da ilusão que Deus é bonzinho e perdoa todo mundo. Oh, saia dessa ilusão. Hoje é uma ilusão, já falei isso aqui, vou repetir. Hoje é uma ilusão, ela tem um fundo bíblico. O fundo é verdadeiro, mas o diabo torceu a verdade. Hoje as pessoas dizem assim: ah, Deus é bondade, Deus é bonzinho. Você acha, ó, Deus é bondade, Deus é bom. É fato. Esse é o fundo de verdade. Só que esquecem que além da bondade, ele é justiça. Queridos,
a justiça de Deus, me atrevo a dizer que é maior do que a bondade. Porque Ele não pode, impossível que Ele seja injusto. Impossível que Deus seja injusto. E tudo aquilo que Ele deixou revelado para nós, não volta atrás, há de se cumprir. Nós não podemos entrar nessa onda filosófica que Deus é bondade, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas ninguém fala que Deus é justiça. Tenhamos cuidado, estejamos atentos à verdade da palavra. Seguindo o texto, Salmo capítulo 1, versículo 2 diz: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O justo tem prazer nas coisas de Deus. Amém? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, até que ponto nós temos prazer na lei do Senhor? Até que ponto nós temos prazer? O salmista fala de uma forma tão clara que ele tinha prazer. Que o justo, certamente ele era um justo, ele escreveu com tamanha propriedade porque conhecia o Todo-Poderoso, sabia quem era Deus. E ele fazia referência aos escritos da sua época. E fala de uma forma clara que é preciso ter prazer na lei do Senhor. Oh, glórias! Irmãos, uma das coisas que nós não temos, quando eu falo nós é porque estou generalizando, irmãos, pegando todo mundo e colocando no mesmo pacote. Uma das coisas que nós não temos é prazer na palavra de Deus. Nós não temos. Nós lemos a Bíblia por desencargo de consciência. Lemos a Bíblia porque tenho que ler a Bíblia. Lemos a Bíblia não porque eu quero conhecer, eu quero saber. O salmista diz, olha só, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Por quê? Porque através da leitura, através do consumo, da meditação, ele aprimorava o seu conhecimento a respeito de Deus. Vivemos dias de crentes analfabetos, literalmente, crentes analfabetos. São pessoas que não conhecem Deus, não conhecem a palavra, não querem conhecer Deus, não querem conhecer a palavra, porque aquilo que eles têm é o suficiente. E o que eles têm são os princípios religiosos, o princípio da religião. E a religião fala mais alto do que a palavra. Se a religião falou, é desse jeito, a palavra, ela fica em segundo plano. Eis o porquê que nós temos visto tanta barbaridade no seio da igreja. Eis o porquê que nós temos visto tanta coisa louca, tantos falsos profetas, tantas heresias. As pessoas não querem mais meditar na palavra, não conhecem Deus, não querem saber do Senhor. E nós temos essa tendência. E isso não é apenas aqueles que estão lá fora. Nós também temos essa tendência, que a nossa carne luta contra o Espírito. E a palavra é a revelação do Espírito. Entenderam? Eis o porquê que é tão difícil. No entanto, é necessário perseverar na leitura, para que assim possamos conhecer Deus e vivermos a vontade do Mestre. E na sua lei, medita de dia e de noite. Queridos, o que é meditar? Quando nós ouvimos essa palavra, somos levados a pensar naqueles que praticam a yoga que seja, não é? Aqueles caras que ficam assim, com a mãozinha assim, não sei o que lá, enfim, horas e horas. Não é assim, Caveira? Nós relacionamos, nós ligamos, fazemos uma ponte, meditação com esse tipo de prática. Mas meditar na palavra do Senhor é conhecê-la, refletir sobre ela. Meditar é pensar na palavra de Deus. Meditar é você ler esse texto e com muita atenção orar para que o Espírito Santo te dê a revelação.
e deixar-se mover pelo Espírito de Deus. Irmãos, nós temos que meditar diariamente na Bíblia. O interessante é que aqueles que praticam as religiões, que fazem prática da meditação, eles passam horas e horas na mesma posição, contemplando o vazio, buscando não sei o quê, horas e horas, e isso quase diariamente. E nós queremos meditar na palavra de Deus. Vamos lá? Vamos meditar na palavra de Deus? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Legal, né? Bom, que venha os programas da televisão, que venham, já meditei na palavra. Amados, nós estamos fazendo desta forma. Nós não temos tempo. O tempo que os ímpios, que são aqueles que perdem tempo buscando um Deus que não é Deus, os ímpios, que não querem saber do Senhor, eles perdem, literalmente, perdem horas e horas, horas e horas, ali, parados, imóveis, enfim. Nós queremos meditar na palavra com 1 minuto. Como é que o Senhor vai falar com você? Quando vai para a igreja, se o pastor estende 30 minutos, 40 minutos, misericórdia, o pastor fala demais, este pastor fala mais que papagaio, olha só, meia hora já passaram-se e ele ainda está no versículo 2. Não temos prazer naquilo que é de Deus. Não temos prazer naquilo que é de Deus. Oh, misericórdia, amados. Mas o salmista diz para você, e para mim, claro: na sua lei, medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Nós precisamos meditar de dia e de noite na palavra de Deus. E aqueles que meditam de dia e de noite, que gastam tempo, o tempo precioso, na presença de Deus, o versículo 3 é maravilhoso, porque ele mostra-nos o resultado desta meditação. Versículo 3: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vocês entendem o porquê a árvore plantada junto à corrente de águas? Você entende o porquê? Entende, não é? Mas vamos lá, vamos falar. Alguns talvez não entendam. Quando seca-se tudo está extremamente seco, mas há um filete de água, há um córrego, há um ribeiro. Essa árvore que está próxima ao córrego, as suas raízes vão buscar água no córrego. Todas podem estar murchas, sem frutos, secas, mas esta está cheia de frutos. Oh, glórias! E se no tempo do salmista existisse irrigação, talvez ele faria alusão à irrigação. É como uma árvore plantada em terra irrigada. Quando nós olhamos o Nordeste, amados, o Nordeste, de uns tempos para cá, tornou-se um paraíso. Tudo que se planta produz, é só jogar água. E você dá uma olhada em algumas filmagens e alguns programas que mostram a realidade, e você vê tudo seco ao redor, tudo seco. A Caatinga, o sertãozão, mas onde é irrigado, é produzido melancia, manga, melão, uva, até uva o Nordeste produz, por incrível que pareça. E vai por aí. Coisas que não são comuns na região, mas produz. Por quê? Porque tem água. Se tirar a irrigação, seca-se tudo, morre-se tudo, acaba-se com tudo. Nós precisamos viver como que irrigados pelo Senhor 24 horas por dia. A nossa vida precisa
mostrar que temos Cristo Jesus no coração. Oh, glórias! Será que as tuas raízes estão na água da vida? Na água viva? Será que as tuas raízes estão lá no veio de água viva? Pensa bem. E eu vou adiantar para você. Se os teus frutos não forem os do Espírito Santo de Deus, mas sim apenas obras da carne, você pode até ser membro da igreja, mas não é membro do reino dos céus. Fique atento, porque essa é a verdade. Queridos, nós precisamos nos deixar dominar, guiar pelo Espírito Santo de Deus, para que em todas as coisas o nome santo do amado seja exaltado na nossa vida. Reserve tempo para Deus. Reserve tempo. Tempos atrás alguém falou: pastor, olha, eu não consigo parar de ver pornografia. Isso no computador, na internet. Eu não consigo parar de ver pornografia. O que é que eu posso fazer? Eu não consigo parar, pastor. Eu falei: irmão, pega teu notebook e manda ele janela abaixo. Joga fora essa porcaria. Está te matando, está te levando para o inferno. Joga fora. Porque muitas vezes a raiz do mal nós sabemos quais são. Só que nós não queremos arrancar a raiz do mal. E esse foi meu conselho para o camarada. Provavelmente ele não jogou o notebook dele fora e continuou na pornografia, porque sumiu também. Às vezes precisamos ser um pouco radical com aqueles que não querem saber de Deus, amados. Porque conhecem a verdade, mas querem apenas ouvir palavras açucaradas. Ah, Deus não se importa. Ah, Deus sabe que você é carne. A carne é fraca, meu filho. É assim mesmo. Vai lutando aí, vai. Diminui a frequência. Hoje você vê uma pornografiazinha. Amanhã você vê só meia. Vai assim, vai assim. Que você será liberto. Não será liberto. Não será. O inimigo não vai deixar o Espírito Santo libertar. Não vai deixar, amados. Esse negócio é um tanto quanto radical. É tudo ou nada. É branco no preto, preto no branco. É sim, não, não. E se você não tiver uma atitude daquelas que mostram Jesus no teu coração, é impossível que haja uma libertação. Versículos 4 e 5 dizem: os ímpios não são assim. Veja, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha. Não são assim como árvores plantadas juntos à corrente de águas. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Versículos 4 e 5. Esse texto chama-nos a atenção para algumas verdades, porém vamos nos deter a duas. Porém, primeiro, para que serve a palha? A palha serve para alguma coisa? Só para queimar. Ela não tem utilidade, até que hoje o pessoal usa para um monte de coisa por aí, mas nos dias em que isso foi escrito, não tinha utilidade nenhuma. Refere-se, claro, à palha do trigo. Não tinha utilidade nenhuma. Para quê? Para que aquele tanto de palha? Tacava-se fogo. Queimava tudo aquilo para liberar espaço. Esta é a verdade, amados. É preciso muito cuidado para que a tua vida não esteja como palha, que para nada serve. Uma palha que para nada serve. E às vezes a vida do cara é tão ruim, o cara é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que até mesmo para pegar fogo é difícil. Você tenta colocar fogo no negócio, mas está meio úmido, o negócio não vai para frente, não pega fogo, enfim. O cara é tão ruim que nem para queimar serve. É preciso cuidado com isso, irmãos, porque esse texto também chama-nos a atenção para o dia do juízo, em que será separado os justos dos não justos, os justos dos ímpios. E os ímpios, a Bíblia diz que terá um caminho terrível, e os justos, oh glórias, estes estarão com o Senhor para todo sempre. Oh glórias, estarão com o Todo-Poderoso, amados, aleluias.
que nós possamos entender, não vamos entender, mas que possamos pedir ao Senhor para que mova no nosso coração, para nos conduzir. Porque nós não vamos entender, porque o que Deus tem para nós é tão bom, é tão magnífico, que transcende toda sorte de sabedoria e de entendimento humano. Está além, extrapola. É impossível, impossível. Impossível você até mesmo imaginar aquilo que Deus tem preparado para você. Só que muitos estão trocando isto por aquilo que é dos imundos, dos ímpios, dos iníquos. Cuidado, para que você não troque o que Deus tem de melhor pelo que a palha merece. E a palha merece o quê? Somente fogo, nada mais do que fogo. Versículo 6: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, eis a justiça de Deus. Ele conhece o nosso caminho, nós que somos justos. O Senhor conhece o nosso caminho. Essa questão da justiça, irmãos, nós somos justos porque fomos justificados no sangue do Senhor. Fomos purificados, feitos em novas criaturas. Entenda, o justo nessa perspectiva. Somos novas criaturas. Entendeu? O Senhor nos justifica. A Bíblia relata 2 caminhos. Somente um deles leva o homem à presença do Senhor. Somente um deles. E esse caminho é o da justiça, de observar a verdade do Senhor acima de todas as coisas. Irmãos, com esta palavra quero chamá-los à atenção para que vivamos a justiça de Deus. É preciso pagar o preço, sim. Tem um preço a ser pago. É o preço da fidelidade. Lutar. Perseverar. É uma batalha. Mas uma batalha vencida. Oh, glórias! É uma batalha vencida. A vitória é nossa. O Senhor já venceu essa batalha. Nós estamos sobre a face da terra como justos. Apenas, abre aspas, cumprir o roteiro de Deus para a nossa vida. Fecha aspas. Tu estás sobre a face da terra. Nós estamos sobre a face da terra apenas para cumprir o roteiro de Deus. Que é o roteiro? O roteiro é a história de um filme, vamos colocar dessa forma. O cara vai fazer um filme, primeiro ele faz o roteiro, ali estão os pormenores do filme. O Senhor já tem um roteiro da nossa vida, o roteiro está diante de nós. Ele quer apenas que sigamos o roteiro. E o final será feliz. Simples assim. Faça isso e verás a glória do amado. Amém? Oh, glórias! Amados, os justos e os ímpios. Os justos e os ímpios. A vida dos justos, esta é para a honra, para a glória do Senhor. A vida dos ímpios é para desonrar. É para blasfemar. E toda sorte de coisas ruins com relação a Deus. O justo é feliz porque ele obedece a palavra de Deus. Ele vive a palavra de Deus. O nosso prazer está em meditar na palavra, viver a palavra, cumprir a palavra. No entanto, aqueles que não querem saber da palavra, cujo destino é a perdição eterna. É a perdição. Amém? Esteja atento. Procure fazer aquilo que Deus quer. E veja o que Deus fará na tua vida. Amém? Oh, glórias! Nesse caso, é dando que se recebe. Você entrega a tua vida e recebe as bênçãos incontáveis, inumeráveis, magníficas. O poder de Deus, a autoridade do Senhor sobre a tua existência. Experimente, vale a pena. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas mover na nossa vida, Pai, despertando-nos para que vivamos a Tua verdade, para que sejamos justos,
para que observemos os teus princípios e que o nosso prazer, a nossa alegria esteja em ti, Senhor. Fala aos corações que, onde ouvir esta palavra, que sejam despertos, que sejam instruídos, que sejam edificados para a tua honra e para a tua glória. Este é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1015.